Pode ser, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com Salomão César, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, aqui na Igreja Boa Esperança, cidade Parnamirim. E temos o nosso pastor coordenador, o pastor Georgen Silva. Você é nosso convidado para participar conosco desse programa. Esperamos que seja uma bênção para você e para a sua família. Meus irmãos, estamos tratando esse trimestre sobre esta lição que tem o título geral: O Corpo de Cristo. Subtítulo: Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então, estamos falando, meus irmãos, sobre algumas características, alguns atributos da igreja, tanto a igreja local, como também da Igreja Universal, ok? Você é nosso convidado para estar aqui conosco, analisando esta lição. Hoje, a lição de número 6. Também vale a pena lembrar, meu querido ouvinte, você possa contribuir com essa obra, possa aí curtir esse vídeo, possa compartilhar, para que esse canal seja realmente relevante para muitas pessoas e que venha ter crescimento para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a edificação da igreja. Permaneça conosco, você é muito bem-vindo. O título da nossa lição, como eu já falei aqui, lição número 6, 11 de fevereiro de 2024, é este: Igreja, organismo e organização. Repetindo: Igreja, organismo e organização. Então, pelo título aqui, você já vai ter uma ideia que vamos tecer alguns comentários sobre esses dois aspectos da igreja. A igreja como organismo e a igreja como uma organização. O nosso texto áureo está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa o quê? Ser organizada. Amém, meus irmãos? Já vamos entrar aqui na nossa introdução da nossa lição. Antes da introdução, você vai encontrar a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, do 1 ao 7. É importante, meu querido professor, que você faça em sua sala essa leitura na íntegra. Por quê? Porque a leitura bíblica em classe é a grande base da lição, né? A lição discorre sobre essa base que é a leitura bíblica em classe, ok? É interessante você estar bem ciente do que essa leitura traz para a lição como um todo. Amém? Diz assim a nossa introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Como já falamos, vamos tecer alguns comentários sobre esses dois aspectos: organismo e também organização da igreja. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Quais seriam os extremos? Primeiro, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo, ok? Então, primeiro extremo, a igreja sem nenhuma liderança, ok? Algo realmente vago, algo totalmente descentralizado, algo que não tem um norte, que não tem uma direção, ok? Em outro lado, a questão da institucionalização, que traz consigo o peso do legalismo seco, vazio, realmente apenas regras e normas que não são mutáveis. Então a igreja tem que fugir, digamos assim, entre aspas, desses dois extremos. Tem que ter sua liderança,
Porém, a questão não pode ser institucionalizada de forma muito rígida. Tem que realmente sobreviver como um organismo vivo, como é a nossa igreja. Ok? Vamos lá. Também os 3 principais sistemas de governo, vamos analisar aqui, adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra, né? Vamos analisar, meus irmãos, qual o estilo de liderança, ok? Qual o estilo de governo, como a igreja realmente se organiza ou se organizou ao longo do tempo. Inclusive algumas mutações, algumas mudanças, ok? Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é um mal em si mesmo, ok? Claro. Porém, com todo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, meus irmãos, apesar que a igreja, como organização, tem o seu padrão mesmo ali, que realiza toda essa formalização da igreja, essa forma, essa organização, ela é passiva de erros. Por quê? Porque estamos lidando como seres humanos, né? O pastor Elinaldo Renovato de Lima tem uma frase muito interessante que diz: se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá. Por quê? Porque você vai estragá-la. Você é ser humano. Igreja perfeita, organização perfeita não existe. A igreja perfeita é aquela que vai subir aos céus, a igreja é invisível. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos submissos a erros e acertos. E a questão da formalização, da organização eclesiástica, também passa por essa situação, ok? Então, vamos analisar, Salomão, esses aspectos aqui sobre todas essas situações que envolvem a igreja local em nossos dias. Correto. Vamos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início ao primeiro tópico da lição, que tem como tema a estrutura da igreja cristã. O primeiro subponto do primeiro tópico diz assim: a igreja como organismo. Como o professor Isla já falou sobre essa parte do organismo, quer dizer, ele vai, nesse primeiro ponto, ele vai tratar sobre esse termo organismo. Ele traz aqui um conceito do que seria o que é organismo. Quer dizer, o organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. É um conjunto de órgãos que constitui, que compõe um ser vivo. Quer dizer, nesse aspecto, nessa linha, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Quer dizer, um corpo que contém órgãos e diferentes funções, mas ele compõe um ser vivo, certo? É a estrutura física que compõe um organismo vivo. Apontando para o corpo, ou metaforicamente, a igreja ela é definida dessa maneira, como o corpo, quer dizer, o corpo de Cristo. Você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, vai falar sobre o corpo de Cristo. Outro termo usado é um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. E é o que a gente está tratando sobre essa igreja. Ela é um organismo vivo. Mas quem é o cabeça, quem é o que comanda, é Cristo. Se a gente tirar Cristo do comando desse corpo, não tem vida. Não é viva. Não é igreja viva. Não é um organismo vivo. Certo? Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, quer dizer, união, tem que haver harmonia, os membros têm harmonia? Tem. Cada parte do nosso corpo, ele funciona harmonicamente. Quando uma parte ela está enferma, ela precisa de cuidado, precisa para que possa funcionar em harmonia. Ela, quando está enferma, ela quebra essa harmonia. Certo? Seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente um do outro. Não, você não pode dizer, o dedo não pode dizer que não precisa da mão.
Ou a mão não pode dizer que não precisa do braço? Ou o ouvido não vai dizer que não precisa do olho, não. Ele não vai funcionar independente. Ele funciona harmônico, em harmonia, certo? Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Ela está viva. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer, ou não prevalecerão contra ela. Ela é viva, e anda na presença do Senhor, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico desse primeiro, né? Esse primeiro tópico que estamos analisando aqui, falando sobre essa estrutura da igreja. Nosso professor Salomão já falou da questão do organismo. Agora vamos ver o outro aspecto, que é a organização da igreja. No subtópico 2 diz assim, a igreja como organização. Meus irmãos, então, e aqui o nosso autor da lição, ele cita primeiramente a igreja primitiva. Ele diz que a igreja primitiva era organizada sobre a liderança dos apóstolos. Esses apóstolos organizavam outras igrejas locais. Esses apóstolos cuidavam da questão administrativa da igreja, da liturgia, da direção dos cultos, de tudo que se tratava sobre a igreja que estava ainda ali nascendo mesmo naquela ocasião. Então, primeiramente, a igreja, a questão era simples, ele trata aqui como uma organização simples, porém essa organização já existia. Veja a ênfase, meu querido irmão, da importância da existência de uma organização, por mais que seja simples, mas toda uma instituição, digamos assim, precisa ter a sua organização, ok? E ele diz aqui também, meus irmãos, que a igreja tem que ser organizada, mas tem que fugir da questão do institucionalismo, porque a igreja organizada, ela é viva, ela se movimenta, ela cresce. A igreja institucionalizada, envolvida realmente na rigidez do legalismo, da rigidez de normas fixas, que atribui valor a si mesmo, essa igreja caminha realmente para a morte, como trata aqui o nosso autor. Então, a igreja organizada, ela é um organismo vivo que caminha para o seu crescimento, ok? Quando a igreja institucionalizada é uma igreja legalista, meramente religiosa, que se fixa num tempo, num espaço e não tem crescimento. Então, temos que ter saber essa diferenciação entre a organização e a institucionalização e a mera institucionalização de normas e regras rígidas que impedem o crescimento, Salomão, da igreja como organização. Amém. O terceiro ponto, ele vai unificar os dois pontos anteriores, que foi uma igreja como organismo e uma igreja como organização. Ele vai dizer, o autor vai dizer da lição, que tem que andar em conjunto. Uma igreja que ela é um organismo vivo, ela tem que ser organizada. Porque não há uma igreja viva se não houver, não há um organismo vivo, uma igreja viva, se não houver organização. Por isso que ele diz aqui na lição, vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e também uma organização. Ela é organizada. Ela tem um cabeça que é Cristo. Ela tem um Deus Todo-Poderoso que a guia, que a sustenta, que a livra de todo mal. E tem um povo santo e remido que anda em unidade, anda em amor. Certo? Então ele diz aqui, ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto podemos dizer que não há organismo sem organização. Não há um organismo vivo se não houver organização. Mas espera aí. Então quer dizer que havendo organização, quer dizer que essa igreja ela não pode estar viva? Se o cabeça não for Cristo, é uma igreja morta. Ela pode ter organização, mas se Cristo não for o cabeça, não for a palavra de Cristo sendo pregada, o cristianismo sendo pregado, a palavra que cura, que liberta, que é Cristo Jesus, se não for cristocêntrica,
ela pode ter organização, mas ela não é viva. Ela não é um organismo vivo. Então não está de acordo com a palavra do Senhor. Quando uma igreja ela tem um organismo, ela é viva em Cristo. E automaticamente há uma organização. Alguns acreditam que a igreja existe somente da forma de organismo e rejeita toda forma de organização para ela. Quer dizer, alguns acreditam nisso, que ela pode ser viva, não precisa de organização. Olha, se o nosso Deus é um Deus organizado, desde a criação, desde Gênesis, ele criou todas as coisas ordenadamente, tudo organizado. Imagina uma igreja que se acha viva, um organismo, mas que não tem organização. Ela está longe dos preceitos de Deus, longe mesmo, certo? Então, por exemplo, para essas pessoas, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como a forma de organismo e de organização. A Bíblia é taxativa em dizer, a igreja viva, ela está pautada em Cristo Jesus como cabeça e ela é uma igreja organizada. Quando ela foge disso aí, então ela está fugindo totalmente dos preceitos de Deus. Então, assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia dos seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Ela funciona organização. Há uma organização. Ela é viva e eficaz. Amém, Moisés. Amém, meu querido irmão. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, né? Vamos avançar aqui para esse segundo tópico, onde vamos tratar, meus queridos, sobre a igreja, um organismo vivo e organizado, né? Nosso professor Salomão aqui já falou nesse tópico anterior sobre essa questão dessa sinergia que existe. Claro, óbvio, não existe organismo sem organização. Fato. Ok? Então vamos tratar um pouco mais sobre essas situações. Diz assim, no aspecto local, ok? Então a igreja, como no aspecto local, no Novo Testamento, ela existia nas mais diversas cidades. Éfeso, Corinto, em Roma, ok? Existia a implantação de igrejas e essas igrejas eram organizadas de maneira ainda, claro, muito primária, ok? Mas as pessoas se reuniam ali para orar, se reuniam ali para adorar ao Senhor. E também existiam as questões das demandas sociais que essa igreja teria que atender, ok? Veja que a igreja inicia com uma organização ainda bem prematura, inicial, porém, meus irmãos, com a evolução, com o passar do tempo, outras demandas iam entrando e era necessário que essa organização ampliasse um pouco o seu campo de visão, ok? Então, nós vamos ver, por exemplo, nessa ampliação da visão da igreja, da organização, do organismo, né? O organismo vê a necessidade de aumentar o seu campo de atuação e essa organização realiza essa ampliação. Veja a questão da institucionalização, ok? Dos diáconos, tá? A questão ali da necessidade de existência dos diáconos para tratar de coisas sociais, de cunho social, que era necessário para a igreja naquele momento. A igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, então era necessário mesmo que, com a chegada de novas demandas, essa organização fosse mais ampliada para realmente conseguir lidar com tudo aquilo. Então, elegeu também novas lideranças, enviou os primeiros missionários, ok? Todos esses fatos mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. Então, você vê a igreja realmente se movimentando, a igreja se moldando para atender, como eu já falei aqui, todas essas demandas que eram necessárias serem atendidas. Então, a igreja não pode ser estática, ela não pode ser institucionalizada em regras ali fixas que impedem o seu crescimento. Essas regras têm que ser no sentido de dar à igreja a possibilidade de analisar as demandas e, com isso, crescer em todos os campos, sejam eles
campos sociais, sejam campos missionários. Então a igreja tinha isso bem definido. Veja que o principal diretor da igreja, por mais que existissem ali a direção dos apóstolos, mas o principal diretor da igreja era o Espírito Santo de Deus. Você veja que o Espírito Santo já pede a separação de Paulo, de Barnabé, para um campo missionário, para instituir outras igrejas, para ampliar mais a questão da missão e da proliferação mesmo do Evangelho. A direção do Espírito Santo guiando toda essa organização. Então entendemos que o organismo, ele tem vida. Quando se trata de igreja, ele necessita realmente da direção do Espírito Santo de Deus, e assim esse organismo realmente vai crescer, Salomão, e vai caminhar para uma certeza de vitória. Correto. A gente viu aqui com o professor Isaías sobre o seu aspecto local. Tudo apontou para o aspecto local. A gente vai ver agora os dois aspectos, já para completar esse segundo tópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. A gente viu no aspecto local e agora no aspecto litúrgico e ritual. Então, todos esses três aspectos, ele compõe uma igreja, compõe a igreja, que é um organismo vivo e organizado, certo? Então, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais, quer dizer, a organização dessa igreja é preciso, certo? Desse modo litúrgico, para que haja uma organização. Mas por quê? Porque a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Quer dizer, uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Se não houver a liturgia correta, há uma desordem no culto. As pessoas não sabem quando é o momento de entoar um louvor ao nosso Deus, não sabe o momento de ler a palavra do Senhor, não sabe o que é o momento de adoração, tanto do louvor quanto da palavra. Então é preciso ter essa liturgia, porque vai mostrar uma sequência de como deve se proceder no culto. Isso é muito importante. Quer dizer, estabelecer uma ordem para estabelecer no culto. Tem que acontecer no culto. Diz assim a lição, olha, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso aqui Paulo já escrevendo aos Coríntios, deixando essa ordem, que se faça-se tudo decentemente e com ordem. É preciso ter essa decência e essa ordem no culto. Porque você está prestando uma oferta para o Senhor, prestando o seu culto para o Senhor, não pode ser de todo jeito. Como tem algumas igrejas aí que, me desculpe a sinceridade, apagam as luzes, deixa tudo escuro e mete aquele pancadão, aquele louvor pancadão. Isso há uma ordem no culto? Não há uma ordem no culto. Então é preciso ter essa liturgia, estabelecer costumes que devem ser observados, quer dizer, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas. Então a gente vê a igreja primitiva batizando os irmãos em águas. Esse processo de batismo em água já acontecia, certo? Realizando a Santa Ceia do Senhor, que foi uma ordenança do Senhor, o único culto que deixa a ordem para ter, quando fazer isso em memória de mim. Então, ele deixa essa ordem para que realize-se o culto de Santa Ceia. Então, é preciso, sim, no seu aspecto litúrgico e ritual, ter na igreja. Bom, a gente viu aqui a igreja, um organismo vivo e organizado. Então, é preciso ter essa organização no culto, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao fechamento, né? Concluímos aqui o nosso segundo tópico, que falamos sobre a questão da igreja como organismo, como organização. Vimos aqui algumas características inerentes a essa questão da organização da igreja.
do organismo como um todo. E agora, meus irmãos, vamos ver as formas dessas organizações. A forma, dessa organização nas mais diferentes organizações eclesiásticas, que diz assim, terceiro tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vale aqui ressaltar, meus irmãos, que nós não vamos aqui criticar nenhum tipo de governo, nenhum tipo de estilo de governo. Vamos apenas explanar aqui e trazer alguma luz sobre cada um desses governos que a nossa lição traz. Vamos mostrar também o estilo de governo que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, segue, ok? Como a direção do seu próprio governo. Diz assim, meus irmãos, no primeiro subtópico, vamos falar sobre a questão do estilo de governo episcopal, tá? Então, em resumo, o estilo de governo episcopal, ele se reúne, ok, em torno de uma liderança única de um homem. Passou por algumas transformações ao longo do tempo e chegou-se à conclusão que era necessário que apenas uma figura ficasse realmente ali em destaque. E essa figura é a figura do bispo, ok? Esse modelo episcopal, existe na igreja episcopal, como todos nós conhecemos, tá? Porém, meus irmãos, é mais latente esse modelo na igreja católica romana, onde tem ali o Papa como bispo principal e ele dirige todos os outros bispos, ok, que estão ali sobre a sua liderança, tá? Então esse modelo episcopal ele é mais latente sobre o catolicismo romano. Porém, existem outras igrejas protestantes, como a própria igreja episcopal ok? Que também segue esse modelo. Eu vou deixar aqui, meus irmãos, para vocês o versículo bíblico que traz base para esse modelo, tá certo? Que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, veja a questão do Espírito Santo como o diretor principal da igreja. O Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos, certo? Para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja foi resgatada pelo sangue de Jesus, instituída pelo Espírito Santo e organizada com bispos, certo? Bispo, você pode traduzir a questão do bispado como também um administrador, ok? Então, a questão do bispo, tendo na questão episcopal, um estilo episcopal, melhor dizendo, um bispo principal em que os outros bispos ali seguem a sua liderança. Como eu já falei, você vai ver isso de maneira bem institucionalizada na Igreja Católica Romana. Porém, algumas outras igrejas evangélicas também seguem esse modelo. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico vai usar o termo que diz assim, o segundo ponto, presbiteral. É usar o termo que o ofício de presbitério ou de presbítero, diz aqui no termo grego, presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Alguns lá em Atos 11, 30 e Atos 15, 2, vai ter esse termo de presbítero ou presbiteral, certo? A igreja elege os presbíteros para um conselho, certo? Dessa forma, o conselho possui autoridade para produzir ou conduzir a igreja local. Quer dizer, ele usa o termo para a igreja elege o presbítero, escolhe um presbítero para conduzir ou dirigir a igreja local. Você vai ver que a Assembleia vai usar muito esse termo também, usa esse ofício também para escolher um presbítero e ele ser dirigente de uma igreja local também, tá certo? A igreja elege, quer dizer, dando sequência, há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas
de uma determinada região ou país. Quer dizer, é um sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, esse sistema de escolher presbítero ou presbiteral, a Igreja Assembleia também usa esse sistema e o coloca também como para pastorear determinadas igrejas. São termos usados também e a igreja usa muito bem isso aí. São pessoas capacitadas, certo? Que é indicada pelo Espírito Santo de Deus para que sejam futuros pastores das igrejas, ou podemos dizer das congregações, irmãos. Amém, meus irmãos. Já vimos aqui 2 estilos de governo de igrejas, nas mais diferentes denominações, ok? Você vai ver aí as igrejas reformadas adotando esse estilo aí, né, tradicionalmente, que Salomão acabou de mencionar, ok? Vimos também a questão do episcopal. Vamos ver agora, meus irmãos, mais um estilo, que é o estilo congregacional, tá? Então, em resumo, esse estilo congregacional, meus queridos, ele vai eleger a sua liderança. Quem elege a sua liderança, melhor dizendo, é a própria igreja local. Essa igreja local tem toda a autonomia de fazer isso e também de se auto-administrar, ok? Então, é a característica da auto-administração, dessa autonomia que as igrejas locais têm, ok? Que forma toda essa organização, claro, falando de maneira aqui bem resumida, certo? Das igrejas congregacionais. As igrejas congregacionais organizam a sua liturgia ali na questão de eleição dos seus líderes através da própria igreja, certo? Uma assembleia que é elegida ali na própria igreja para definir localmente, sem interferência externa, a sua liderança. Vamos ver aqui, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja. Veja que cada igreja local elegia os seus anciãos, ok? Anciãos, bispos, pastores, vamos colocar tudo isso como sinônimos, ok? Orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, aqui também, meus irmãos, é uma base bíblica para esse modelo congregacional de eleição local, sem interferência nenhuma externa da sua liderança, Salomão. Amém. Vamos para o 4º ponto do 3º tópico, já para concluir essa lição. Ele vai colocar aqui o sistema de governo de nossa igreja, que é o 4º ponto, concluindo, tá certo? Ele vai falar que a nossa igreja, num contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproxima mais do modelo do governo presbiteral. Ele se aproxima mais. Por quê? Ele diz aqui que, por outro lado, num contexto brasileiro, ou aqui no Brasil, nossa igreja reúne os elementos dos 2 sistemas, episcopal e congregacional. Usa esses 2 sistemas. Não todos estão de acordo com a palavra de Deus, que a igreja deve seguir as orientações da palavra de Deus. Tem que seguir a palavra de Deus. Tudo vem de lá, tudo vem de Cristo, para ser mais exato. Tudo é cristocêntrico, é Cristo no centro mesmo. Então tem que seguir o modelo da palavra de Deus. Ele diz assim, portanto um modelo híbrido, quer dizer, usa os 2 modelos, 2 tipos de modelo. Isso porque até o início dos anos 30, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Até naquela época seguia esse modelo. Contudo, esse sistema de governo houve uma pequena modificações. A partir da criação da Convenção Geral da Assembleia de Deus, no ano 30, quando os elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, quer dizer, esse modelo episcopal foi somado, foi unido
ao sistema de governo. Assim, no atual modelo hoje de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certas autonomia ou administrativa em relação às convenções gerais e estaduais, a quem são filiadas, as igrejas possuem, sim, um modelo de liderança regional e local centralizado. Quer dizer, não tem um modelo como a Igreja Católica tem, um Papa regendo toda a Igreja Católica, não. O único que rege toda a Assembleia de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça. E está acima da igreja, viu? Tem igreja aí que diz que a igreja está acima da palavra do Senhor, está até mesmo acima de Cristo. Isso foge totalmente, como a Bíblia diz, isso é anátema, é maldição. Não presta para nada. A igreja tem que ter Cristo como cabeça. Então ele diz aqui, ó, a aliança segue centralizada no local. Quer dizer, por exemplo, a autoridade de estabelecer liderança pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Como há pouco tempo houve aqui a mudança aqui na Assembleia de Deus, certo? De um pastor que foi jubilado e foi indicado um outro pastor aqui na região mesmo. Então, isso segue o modelo, certo? Veja como tem uma ordem, um organismo vivo e é organizado. Há uma organização. E, acima de tudo, volto a afirmar categoricamente, Cristo como cabeça. Senão, não tem serventia nenhuma, irmãos. Amém, meus irmãos. Chegamos agora à conclusão de mais uma lição das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus no Brasil, ok? Esperamos que você tenha sido muito abençoado com essa lição. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode escrever aí nos comentários. Nós vamos tentar sanar essas dúvidas pela misericórdia e graça do Senhor. Vou ler aqui a conclusão, meus irmãos, para terminarmos. Diz assim: nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e também organizado. Esse aspecto, juntamente com os presbíteros, diáconos, o colégio apostólico, dava corpo e forma ao ministério local de igrejas neotestamentárias, das igrejas do Novo Testamento, ok? Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, ainda inicial, ok? Contudo, ela existia. Veja que o organismo precisa ser organizado, minimamente organizado, para que ele possa realmente aí seguir em seus objetivos. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, tá? Falamos aqui sobre todos os estilos de organização. Não existe uma regra no Novo Testamento dizendo que a igreja tem que seguir tal estilo. Não, ok? Todos os estilos estão dentro ali, tem que estar, minimamente falando, dentro das Escrituras, ok? Ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e também ministérios, ok? Então, aqui fica uma lição muito interessante para que nós possamos, meus irmãos, observar. Veja só, uma igreja que é legitimamente cristã, ela tem que ter o seu padrão de governo centralizado, não numa pessoa, ok? Mas nas Escrituras Sagradas. Pode até ser centralizada numa pessoa, mas na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, tá? Não pode ser em homem nenhum. Okay? Quem define como a igreja tem que seguir é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas a igreja pode adotar a sua organização. Essa organização tem que ser centralizada nas Escrituras Sagradas. O que foge disso tem que ser anátema. O que fugir da organização da igreja, o que fugir daquilo que as Escrituras realmente estabelecem como organização, que permite, melhor falando, permite como organização da igreja, tem que ser considerado realmente anátema, porque foge das Escrituras. Meus queridos ouvintes, agradecemos a você por essa oportunidade de levarmos esse conteúdo até a sua casa, até a sua igreja.
esperamos que você tenha sido, como já falei aqui, muito abençoado nessa noite. Replique esse vídeo, replique esse conteúdo para que possamos crescer para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e para a edificação da igreja local e também da igreja universal. Amém. Já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.